Vamos então para a glória de Deus esta noite. Quem tem fome e sede de Deus, diga glórias a Deus. Você está no lugar certo então, numa comunidade, numa reunião, numa congregação, onde o povo se reúne justamente para isso, para receber o banquete espiritual que é a palavra de Deus, amém? É claro que quem prega é um pecador como todos vocês, mas aquele que nos manda pregar é santo e usa pecador para isso, amém, igreja? Então eu vou, em nome de Jesus, essa noite, pedir toda a reverência, a abertura da palavra, não olhar para o homem, olhar sim para Deus, porque nós estamos aqui por causa de Deus, e é para Ele e por meio dele que nós vivemos, amém? Vamos abrir a Bíblia Sagrada em João, capítulo de número 1, em o nome de Jesus. Glórias a Deus. Evangelho de João, e o capítulo é de número 1. Fizemos um louvor aqui há pouco, onde declaramos que Jesus é o único caminho, né? O único, é a verdade. Não existem dois caminhos e não existe mais do que uma verdade. Jesus é o caminho, é a verdade. E esse que deu testemunho, e é essa pessoa que vamos ler aqui agora, que o Evangelho, embora seja o Evangelho de João, não é o mesmo João que vamos falar aqui agora. João escreveu sobre o outro João, João o Batista, tá? Então vamos falar do testemunho de João, não o evangelista que escreveu, mas sim João o Batista, aquele que batizava, amém? Então vamos agora, para não confundir, às vezes a pessoa também é neófita, né? É novato na leitura das Escrituras e pensa que João é o mesmo, né? E não é o mesmo João. Um aqui revela o que aconteceu, o outro é a pessoa a qual o capítulo e o versículo vai falar agora, que é capítulo 1 de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 ao 28, está sendo repetido um testemunho que João Batista já havia dado, e agora está diante de alguns fariseus, está diante de uma cúpula enviada pelos fariseus, que eram os professores das leis, né? Aqueles que estavam no Sinédrio, o lugar religioso, né? O lugar onde os líderes religiosos ficavam, né? Que é o Sinédrio, e o Sinédrio, através da cúpula deles, mandaram uma comitiva para acompanhar João e fazer algumas perguntas a ele. Então é esse ponto que nós vamos ver agora, do capítulo 1, versículo 19 ao 28. Todos localizaram? Então vamos ler juntos? Vamos ler bastante versículos, e depois nós vamos meditar sobre isso, depois da oração no nome de Jesus. Então este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Versículo 20 diz: ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és? Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, versículo 22, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então, versículo 23, ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém? Vamos fazer nossa oração, para depois meditarmos do que ocorreu e que Deus tem espiritualmente para nossas vidas nos dias de hoje, a respeito dessa passagem. Amém? Oremos ao Senhor. Santo Deus, mais uma vez como igreja reunida, unimos a nossa oração e unimos a nossa fé em nome de Jesus, para clamar, Senhor, que as mentes que aqui estão ouvindo essa palavra, como também a boca de quem prega e a mente do pregador, esteja exatamente como o Senhor quer que esteja agora, totalmente envolvido espiritualmente, entregando-se ao Senhor, para que nossos olhos espirituais sejam abertos e possamos ver a verdade, Senhor, que o Senhor quer revelar através dessa passagem.
Então não permita que nenhuma mente aqui fique cauterizada, cativa ao mundo espiritual, nas garras do maligno, Senhor. Porque o Senhor é Deus e enviou o seu Filho para libertar do cativeiro os que estavam cativos, para dar visão aos que estavam cegos. Eis-nos aqui, Senhor, curados e sendo transformados pelo Teu poder, em o nome de Jesus, prontos para receber o que Teu Espírito revela às suas igrejas, em nome de Jesus. Digam amém? Graças a Deus por essa palavra. Vocês vão entender agora um pouquinho, vamos dar uma passada agora de versículo por versículo, para nós podermos entender o que está ocorrendo aqui agora. É muito importante a igreja entender que os fariseus estavam muito preocupados, porque qualquer movimento religioso que movesse multidão preocupava o Sinédrio. Por quê? Porque eles eram líderes religiosos. Eles tinham, perante a sociedade, perante ao Império Romano, uma posição social muito confortável. Além também de haver neles, nós estamos aqui só criticando o Sinédrio, os fariseus daquela época, e os escribas e os levitas que foram atrás de João. Eles tinham também uma preocupação em que não fosse pregado falsas doutrinas para o povo daquela época. Então eles tinham essas preocupações também. Espiritualmente eles também tinham essa preocupação de nascer ali algum movimento que fosse falso, né? Como tantos já passaram nessa terra, tantas coisas em nome de Deus ou em nome de tantas coisas ocultas, né? Então havia também no Sinédrio essa preocupação. Mas como eles estavam ali sérios, que o Espírito Santo não estava ainda sobre todos, e sim só sobre os homens separados, então eles não tinham a visão espiritual. E por não ter a visão espiritual, apenas o conhecimento, que a letra ela vivifica, não, a letra pode até matar. O conhecimento, sem o poder do Espírito Santo revelando, ela pode até matar. Por isso que muitos teólogos aí, você vê teólogos, grandes teólogos, mas na verdade espiritualmente são fracos, porque a letra mata espiritualmente, porque o conhecimento sem a unção de nada tem valor. Então esse é o momento que você vê isso, homens com uma grande sabedoria, homens totalmente dominantes da palavra de Deus, da velha escritura, líderes religiosos do povo de Israel. Eles estavam naquele momento preocupados com um certo movimento que nascia, denominado cristianismo por hoje, né? Nós sabemos que era o cristianismo, mas naquela época não se dava esse nome ainda, e sim alguém que estava seguindo alguém, e esse alguém estava anunciando algo que eles não conheciam ainda, e esse alguém era João. João Batista, ele ia no deserto, gritava, anunciava o arrependimento para preparar o caminho daquele que haveria de vir, mas eles não sabiam quem era João. Então mandaram uma comitiva para investigar João, se era mais um movimento perigoso que poderia tomar deles, tomar a mente dos judeus e arrancar deles o poder. Então ali tinha uma mistura entre zelo e entre também posição. Zelo pela palavra, pelos acontecimentos, para que não surgissem momentos falsos, e há também no meio desse zelo uma outra situação, o medo de perder a posição social. É o que levou eles a crucificarem Jesus. Vamos seguir então aqui agora, lendo versículo por versículo, para que você, ao ler de novo isso aqui um dia, você vai falar: poxa, agora eu entendo o que é essa passagem. E não é simplesmente um homem dando testemunho que você acabou de ler. Veja agora a diferença. Você lemos do 19 ao 28, do capítulo 1 de João, e agora Deus vai nos fazer entender isso de uma forma diferente, uma forma espiritual, o que está escrito aí. Primeiro, misturando um pouco do conhecimento teológico, mas com aquilo que ele quer nos revelar a respeito dessa passagem. Amém? Está preparado? Então vamos em nome de Jesus, lá no versículo 19 de novo. Quando você percebe que os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem a João. E qual foi a pergunta? Quem és tu? Amém ou amém? Imediatamente João responde, não negando, já confessando. O que ele responde no versículo 20? Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Havia uma preocupação desses fariseus. E esse homem está anunciando ser. Então já disse, cara, eu não sou o Cristo. E qual a diferença entre Messias e Cristo? Porque os judeus aguardam até hoje o Messias. Não há diferença. Uma palavra é sinônimo da outra. Messias é Salvador, né? Ou ungido, ou aquele que tem a unção. O Cristo é ungido. Então, também
o sinônimo de Messias é Cristo, e sinônimo de Cristo é Messias. Então eles estavam perguntando: você é o Messias? Você é o Cristo? Ele já disse, ele não chegaram a perguntar, ele já foi de pronto dizendo: eu não sou o que vocês pensam que eu sou, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Amém, igreja? Amém. Então veja que ele tinha essa capacidade de responder antes que eles perguntassem diretamente, porque o próprio Espírito Santo revelava a ele ali que havia essa preocupação neles, de alguém ficar anunciando heresias, porque eles esperavam que o Messias, que o Cristo, eles esperam até hoje, venha com a autoridade de um homem poderoso. Para quem não sabe, isso, os teólogos têm convicção disso, eu também tenho essa convicção, que muitos vão aceitar de imediato, não assim, muitos vão aceitar, aqueles que recusaram Jesus vão aceitar, o povo de lá, vão aceitar o anticristo, porque ele é praticamente, exatamente como eles estão esperando. O anticristo, ele vem, né? Você teria que entrar na teologia, explicar um pouco de Apocalipse, mas quem conhece um pouco da Bíblia sabe que esse é um homem que virá e estará sob o domínio de Satanás, né? O anticristo virá e terá um governo aqui na terra. Você sabe, está sendo tudo preparado para isso, um só governo, uma só moeda, uma só nação, enfim, não vamos entrar nessa área. Eu quero que você entenda que muitos vão aceitá-lo. Por quê? Porque ele é exatamente como parece que o Messias vem. Eles esperam um Messias poderoso, alguém de uma influência política e assim muito forte entre os homens, para que Israel domine. Então eles esperavam assim, eles não aceitavam de forma alguma que alguém como João Batista, depois como Jesus, fosse o Messias. Eles não aceitavam isso, porque na mente deles, até hoje, os judeus esperam um homem poderoso, aparecer no meio do nada, um homem poderoso no meio dos judeus. Entende, amados? Então eles esperavam isso. Ele já disse: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Vamos seguir o diálogo aqui, para a gente poder compreender mais? Quando eles perguntam no versículo 21, quem és tu? Né? Ou seja, quem é, pois? Afinal de contas, quem é você? Quem tem conta a linguagem, mais ou menos isso que diz. Afinal de contas, quem é você? Quando diz ali, quem és tu, pois? Né? Ou quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. Quem lê isso aqui fala: que loucura, Elias já tinha, quem conhece um pouquinho só sabe, já tinha se passado muitos anos da morte de Elias. Elias é de outra época, não tem nada a ver. Por que eles fazem essa pergunta absurda? Será que eles tinham alguma ligação com o Espiritismo? Acreditavam em reencarnação? Vamos lá para você entender a teologia. Vai em Malaquias capítulo 4. Esses homens aqui, para quem se você não se atentou, eles são do Sinédrio, eles são fariseus, são professores das leis, eles têm um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Então eles ali estavam falando com João, jogando com ele, para ver se ele tinha um mínimo de conhecimento. Quando eles falam: é acaso tu Elias? Eles não estavam dizendo: nós temos a reencarnação e você deve ser o reencarnado de Elias. Não, eles estavam dizendo: você é aquele a quem Malaquias anunciou. Vamos lá no último livro do Velho Testamento, Malaquias, capítulo número 4. É o último livro do Velho Testamento. É o último profeta com que Deus se manifestou na terra antes da vinda de Jesus Cristo, para quem não sabe. Ficou 400 anos em silêncio o Espírito Santo, depois dessa passagem. Por isso que existe a divisão da Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento. Depois de Malaquias ficaram 400 anos sem nenhuma manifestação do Espírito Santo. Só foi manifestado quando Jesus veio. Diga glórias a Deus. Então vamos lá, Malaquias capítulo 4. Quem leu o versículo 5 e 6 já pode ler. Ali está a revelação sobre o que falavam os fariseus naquela hora, quando perguntaram: és tu Elias? Veja o versículo 5. A profecia dizendo: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Embora aqui, amados, para quem não sabe, Elias foi o único que não morreu. Ele foi trasladado, ele foi transportado, não houve morte física. Então era possível até que os judeus crescem que Elias descesse de novo, entendeu? Então eles, como não conheciam fisicamente Elias, né? Então eles imaginavam, só que poxa, faltava eles reconhecer que aquele homem nasceu de Isabel, né, que era primo de Maria, sobrinho de Maria, na verdade. Então, para quem não sabe, João Batista é aquele que está no ventre da mãe, quando Maria vai visitar a sua prima Isabel, e quando ela chega, o ventre dela já está mais adiantado, é por isso que ele fala que ele veio antes. A Maria estava grávida, Isabel também estava grávida, só que Isabel estava com meses na frente de Maria, bem igreja?
E quando o que estava no ventre, que era João Batista, ainda um bebê, ainda estava sendo gerado, sentiu a presença da chegada de Jesus dentro do ventre, diz que a criança quase saltou ali, deu um trabalho para Isabel, né? Então, para quem não sabe, ele nasceu, então não podia ser Elias. Amém ou não amém, igreja? Que para crer que era Elias, dessa forma tinha que crer em reencarnação. Então foi uma pergunta no mínimo idiota, né? Mas já que não é a doutrina dos judeus crer em reencarnação, mas eles perguntaram, na verdade era mais com base naquilo que Moisés havia dito. Porque Moisés não, Malaquias, perdão. Malaquias, quando ele revela no capítulo 4, no versículo 5, que ele diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Amém, igreja? Então agora você entendeu. Quando você voltar agora na passagem que nós estamos, em João capítulo 1, vamos voltar lá? Quando você volta lá agora, e fica muito claro para mim agora quando eu leio. Amém, igreja? Ficou claro para você também? A pergunta que eles fazem, então, são professores das leis, são homens letrados, são homens com conhecimento profundo das Escrituras. Então, quando eles perguntam no versículo 21, és tu Elias? E de pronto, aquele homem que está ali tomado pelo Espírito Santo, que escreveu as Escrituras, que deu a revelação a Malaquias, diz: não sou. Diga glória a Deus. Porque não era para esse homem responder assim. Era para esse homem tropeçar, não era para responder de imediato, porque ele não tinha nenhuma letra, esse homem não tinha nenhum estudo, assim como Jesus. Para quem não sabe, Jesus foi também admirado por muitos que assistiam suas pregações e diziam até, cochichavam entre eles: quem é esse homem? Eu conheço o pai dele, eu conheço a mãe dele. Eles se referiam a José e a Maria. Eu conheço a família desse homem. Eles não têm cultura nenhuma, eles não têm estudo nenhum. Jesus não teve condições de estudar, porque nasceu numa família muito humilde. Então Jesus tinha que trabalhar, ajudar o pai. Para quem não sabe, até uma idade que, quando José é recolhido, quando José morre, quem assume a casa é Jesus, porque ele assume, ele era o filho mais velho, aí a Maria teve outros filhos. Então Jesus assume a casa. Então, para quem não sabe disso, tanto é que ele foi batizado com 30 anos, e seu ministério não durou mais que 3 anos, porque foi um tempo de Maria gerar outros filhos, ele cuidar da família, e depois com os filhos com os irmãos já crescidos, ele poder então seguir o ministério dele. Olha como que Deus é zeloso, né, amados? E era o tempo certo, amém, igreja? Não desamparar Maria, deixar Maria parada, amém, amém, igreja? Olha como que Deus trabalha, amados. Mas poucas pessoas sabem disso e falam as bobagens que falam até hoje por falta de entendimento. Mas continuando aqui no nome de Jesus, aqui é perguntado então: és tu Elias? De pronto ele responde: não sou. E essa resposta de imediato mostra que esse homem tem algum conhecimento. E já ficam assim: opa, não estamos lidando com qualquer um, amém, igreja? Está compreendendo? Vamos seguir aqui agora. O versículo de número, o mesmo versículo que você está. Quando aí perguntar: és tu o profeta? Aqui uma outra pergunta. Eles não perguntaram: és tu algum profeta? Eles perguntam: és tu o profeta? Por que eles fazem essa pergunta, amados? Porque também foi dada uma revelação. Esses homens são conhecedores da palavra, eles sabem o que estão perguntando, eles sabem com que astúcia, que sagacidade eles querem pegar João em contradição e dizer: claro que isso é mais uma falsa seita, é mais alguma coisa que nasceu aí, mais um movimento aí, nós vamos ter que dar um jeitinho de derrubar esse homem também. Tanto é que João Batista é preso depois, amém ou amém? Quem conhece a Escritura sabe que João foi preso depois. Mas seguindo aqui, entenda bem claramente, quando eles perguntam: não és? Você é algum profeta? Não, eles estão perguntando: você é o profeta? Por quê? Vai em Deuteronômio, por favor. Quinto livro escrito pelo Moisés, o Pentateuco, o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 18. Essa profecia também foi anos e muitos anos, centenas de anos, milhares de anos antes de Jesus. Deus que enviasse seu filho ao mundo, né? Então, Deuteronômio capítulo 18. Quem encontrou Deuteronômio 18, diga amém? Lá no início, é o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, e o capítulo 18, e também o mesmo versículo, o mesmo número, 18 e 19. Aí está o porquê eles perguntam: és tu o profeta? Porque foi revelado a Moisés a seguinte situação:
suscitar-lhes-ei, ou seja, providenciarei, né, no meio de vós, um profeta, um no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, ou seja, judeu, em cuja boca porei minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. A quem você acha que Deus está se referindo aqui na boca de Moisés? De Jesus Cristo. Então, só que esses homens não sabem o nome de Jesus, só sabem que há uma promessa, e há essa promessa em toda a Escritura Sagrada, da vinda do Messias, da vinda do Salvador, da vinda de um grande homem. E aqui, Deuteronômio, Moisés revelando pelo Espírito Santo que o profeta seria levantado no meio, um grande profeta, o homem de Deus, o profeta ungido. Então o próprio Deus revela isso através de Moisés. É claro que, né, era muito para a cabeça deles entender. Se Deus usasse assim, ó, eu enviarei meu filho, falarei, ele estará no meio de vós, seria muito para a cabeça deles. Se ele falar, enviarei um homem, haveria um grande movimento, e grandes homens do lado do inimigo, como Hitler e tantos outros, podiam dizer que eles eram esse homem. Então, claramente, ele disse que é um profeta, para que aquele povo soubesse o que eles sabiam e tinham domínio de conhecimento espiritual, que Deus só se manifestava através dos profetas. Então era necessário Deus dizer que haveria de ser levantado um profeta, que é o profeta. Amém, amém? Entenderam agora teologicamente? Então vamos, em nome de Jesus, seguir a leitura, voltando para João capítulo 1. Você vai entender já, isso aqui não é nenhuma aula não, viu, amados? Coincidentemente, nós estamos estudando a palavra, tá? E você está entendendo o que está ocorrendo lá naquela época, mas daqui a pouco Deus vai revelar o porquê que está nos fazendo ler isso tudo aqui. Amém, igreja? Mas vamos, é muito bom fazer uma leitura sabendo o que vai acontecer, né, amados? Hoje você agora, quando lê de novo João, a passagem do testemunho de João Batista, agora fica mais fácil. Eu vejo lá quando eles perguntam, quem és tu, Elias? Agora eu sei, está se referindo a uma profecia de Malaquias. Quando eles perguntam, és tu então o profeta? Agora eu sei que eles estão se referindo à revelação dada a Moisés. Amém, irmão? Então a leitura fica mais dinâmica. Amém? Vamos ao versículo 22. Então declara-nos quem tu és. Eles querem voltar para onde eles vieram e querem falar para quem mandaram ele a resposta mais concreta, né? Então eles perguntam, declara-nos quem és, versículo de número 22, para que possamos dar a resposta, para que demos a resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a teu respeito? Ou seja, que dizes de ti mesmo? Então, fala de você, né? Então ele responde, veja bem aqui que entra a passagem tremenda, mas este homem cheio do Espírito Santo, estou falando de João Batista, nesse momento ele vai dar a resposta à altura. Bom, vocês estão me perguntando nas palavras do Velho Testamento, nós estamos falando de conhecimentos. Então agora quem está aqui, ele não disse claramente, mas quem está usando esse homem sou eu, o que escreveu tudo isso aí. Então eu vou responder para vocês à altura. Então ele fala assim, ó, vamos lá, que ele responde, versículo de número 20, vamos ler a sequência aqui, versículo 23. Ele então responde, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ou seja, só eles caem o queixo deles, porque hoje eu posso dar um endereço para você lá, mas na mente deles, na hora, veio a revelação de Isaías, de uma profecia. Vai em Isaías 40, por favor, depois nós voltamos aqui. Vamos em Isaías 40, em nome de Jesus. Então ele vai responder para eles à altura. Vocês estão querendo me pegar? Uma pegadinha isso aí? Então tá, vocês estão falando de palavra? Quando vocês perguntaram de Elias, vocês estavam falando da profecia de Malaquias? Se ele pudesse falar abertamente, ele estaria falando isso. Mas dentro dele o Espírito Santo revelava. Aí eles estão querendo pegar você em contradição. Eles perguntaram de Malaquias, não citaram o nome. O pregador aqui está citando para você. Mas lá não havia um silêncio. Eles só perguntaram para ele, quem és tu, Elias? Ele falou, não sou. Então tu és o profeta? Também não sou. Também responda quem é você. Então, se ele pudesse falar, ele falaria, olha, vocês querem fazer joguinho de palavra? Pois bem, eu sou aquele que Isaías declarou. Aleluia. Deixou eles mais loucos ainda. Porque veja o que diz Isaías 40, e no versículo de número, deixa eu ver qual é aqui, em nome de Jesus. Isaías 40, e o versículo, glórias a Deus. 40, versículo de número 3. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo
vereda nosso Deus. Diga glórias a Deus. Então ele está aí revelando, ele está mostrando o pleno domínio da palavra que só o Espírito Santo podia dar a um inculto, a um homem sem letra, a um homem sem domínio nenhum das Escrituras, porque esses homens que estavam questionando a ele, a cúpula que ele estava era de autoconhecimento, era autoridade, eram homens representantes dos sacerdotes, sumos sacerdotes, e de todos os sacerdotes, de todos os fariseus, de todos os escribas do Sinédrio. Amém, igreja? Sinédrio é como se fosse hoje, por exemplo, a maior casa da autoridade máxima da religião mundial romana é Roma, por exemplo, né? Lá onde fica o Papa, como chama aquele lugar? Vaticano. Então o Sinédrio é mais ou menos isso, e era em Roma também. Então entende agora, só que isso aqui era de Jerusalém, né? Então em nome de Jesus, eles agora então percebem que eles não estão conversando com qualquer pessoa, ali estão conversando com alguém que tem um domínio. Mas como? Que se esse homem não tem estudo. Pula para o versículo 25, amado, voltando em João, capítulo de número 1. Quem está acompanhando a leitura e está em espírito, diga amém? Amém. Aleluia. Capítulo, é tremendo conhecer, amados. É lógico que se você estiver na carne, isso aqui é cansativo, é desgastante, mas quem está em espírito tem sede. Por isso que eu perguntei, só quem tinha sede, quem tinha fome de Deus. E ter fome e ter sede de Deus é ter fome da palavra, do alimento espiritual. E daqui a pouco você está apenas conhecendo as Escrituras e como elas foram escritas e por que foram escritas. Mas daqui a pouquinho, já no fechamento deste culto, que é daqui a pouco, você vai estar se entendendo por que Deus está nos dando essa revelação. Amém? Então agora entendendo o versículo 25, eles ficam então revoltados. Se tu não és Cristo, né? Eles estão basicamente dizendo isso. Por que então você batiza em nome de Cristo? É a pergunta que eles fazem. E perguntaram: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Vamos lá então a resposta dele, né? Versículo de número 26. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Diga glórias a Deus. E para quem não percebeu, ele estava batizando naquela hora. Por isso que o versículo 28 diz: essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, aonde João estava batizando. Então eles chegaram num momento muito importante para os seguidores de João Batista, estavam batizando. Então eles chegaram ali para tumultuar o ambiente e ao mesmo tempo levar uma resposta que pudesse também acusar a João de alguma coisa e obviamente prendê-lo. Amém? Então, por que nós estamos aprendendo tudo isso? Então agora do versículo 19 ao 28 está esclarecido para a igreja teologicamente. Amém ou amém? Agora, por que estamos aprendendo tudo isso? Será que Deus quer uma aula de teologia? Claro que não, né? Deus quer nos fazer compreender os mistérios escritos nas suas revelações. Quando o Espírito Santo escreveu isso tudo aqui, essa palavra sagrada de Gênesis, Apocalipse, ele tornou-se um código fechado para quem não sabe. Isso aqui é um livro fechado para a mente humana normal e fora. Tanto é que eu, antes de conhecer Jesus, e eu tenho certeza que 99,9%, eu não vou falar 100%, seria da minha parte totalmente fora de propósito, porque eu não tenho domínio do conhecimento, né? Mas eu posso dizer pela experiência que 99,9% pensava como eu. Eu li isso aqui e cheguei a dizer isso várias vezes. Eu li, eu não leio, eu não entendo nada. Amém ou não amém? Pode ser certeza que a maioria dos cristãos que antes de serem cristãos eram apenas religiosos de alguma religião cristã ou denominada cristã. Em cristianismo existe um monte de religião, né? Agora evangélico significa conhecer, ter domínio do evangelho. É diferente, amém, igreja? É diferente. Tanto é que muitos anos eu segui outras doutrinas cristãs, mas nunca tinha pego uma Bíblia na minha mão. E se eu não pegar a Bíblia, eu não estou tendo conhecimento nenhum, porque Deus está na sua palavra. Amém ou amém? Então agora voltando aqui em nome do Senhor Jesus. Por que Deus nos está fazendo ler isso tudo? Porque Ele quer que nós aprendamos os mistérios, os segredos ocultos na sua palavra, os quais só são desvendados aos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus? Que erguem as mãos. Amém? Então diga para o irmão do seu lado, aquele que ergueu a mão, diga para ele: você vai ter a revelação dessa palavra. Amém? Diga: eu também terei. Amém? Em nome de Jesus. Agora entenda porque quando eu disse que a palavra ela é um código fechado, isso o próprio Senhor Jesus fez questão de deixar muito claro para os discípulos. Lá em Mateus capítulo 13, por favor. Lá em Mateus 13.
Porque Jesus fez questão de deixar isso muito claro. Eles ficavam, às vezes, meio confusos com as pregações de Jesus, porque Jesus pregava muito em parábola. Por exemplo, hoje eu preguei João 1 para uma pessoa que está na carne. Não estou entendendo nada que o senhor está falando. Não é? Mas para quem está em espírito, ele começou a vibrar. Opa, tem alguma coisa tremenda. Eu aprendi mais alguma coisa. Tem algo tremendo nessa revelação. E já está ansioso em saber qual é o próximo prato. Então o próximo prato é espiritual. Então vamos lá para a revelação. Porque lá em Mateus 13, você vai ver que Jesus já havia pregado várias parábolas. E nesse momento ele vai explicar para eles uma coisa. Por que ele prega tanto em parábola? Por que ele fala tudo em código? Vamos lá, versículo de número 10, do capítulo 13 de Mateus. Capítulo 13, versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, para Jesus, né? Por que falas? Por que lhes falas? Né? Porque fala para eles, né? Ele pregava, estava anunciando, né? Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu Jesus, né? Porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Diga glórias a Deus. Aí está o grande mistério. Somente é revelado aos filhos de Deus. A palavra é um código fechado. As pessoas leem, acham até bonito. Um livro interessante. Nós tem coisas que eu entendo que é maravilhoso. Aí choram quando assistem um filme, se emocionam, mas não entendem o profundo sentido que tem a palavra escrita para os filhos de Deus. Ela é um recado de Deus, ela é um ensinamento, ela é um manual de vida para os filhos de Deus viverem aqui na terra. Amém, igreja? Porque Jesus está voltando e quer buscar a sua igreja. E ela quer levar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Amém? Então vamos lá, para a glória de Deus, a explicação por que nós estamos lendo tudo isso aí. Bom, nós vamos comparar agora para você entender João Batista com a igreja. Por quê? Porque agora eu vou comparar em três planos. Vou comparar João Batista, eu não, o Senhor. Comparar João Batista com a igreja esta. A igreja denominada com uma placa, uma igreja onde é uma congregação de vários membros, né? Está reunida com propósitos doutrinários das Escrituras. Então essa é a igreja, a pessoa jurídica, né? Comparando João com ela. E simultaneamente vamos comparar também com a verdadeira igreja. É você individualmente, amém, igreja? Amém. Você é uma igreja, você é um templo, amém? Amém. Então, na ordem da decência, todos nós temos que estar na direção de uma liderança. Primeiro, nosso cabeça é Jesus, o Senhor, é o corpo de toda a igreja. E aí, então, ele monta as suas igrejas e coloca seus líderes, são chamados os anjos da igreja, amém? E aí vem todo o corpo, vem os membros da igreja. E há necessário que esse corpo cresça, mas que para que ele cresça, estejam todos cooperando de forma mútua para o crescimento de todo o corpo, amém? Amém? Então vamos tentar agora simultaneamente, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor vai conseguir passar para a igreja isso, o porquê foi lido isso, também explicando primeiro como igreja e junto com isso como igreja individual que é você. Vamos lá. João Batista anunciava a vinda do Messias, amém ou amém? Não é certo isso? Tá lá, ele veio, gritava no deserto, arrependam-se, não é? Então ele anunciava a vinda do Messias. Então ele estava anunciando a primeira vinda de Jesus. Qual é a função da igreja? Anunciar a volta de Jesus. Diga glórias a Deus. E aí você tem que ter sabedoria. João Batista disse: eu anuncio, mas não sou Cristo. Amém? A igreja também. Ela anuncia, ela prega, ela divulga a palavra de Deus, assim coletivamente, aberto publicamente, para quem quer ouvir, né? Mas não, a igreja não toma o lugar de Jesus Cristo. Está vendo? Amém? Ela não toma o lugar dele. E assim você também, igreja. Você é o corpo, você é parte do corpo de Cristo, mas você não é o Cristo. Esse dedo aqui, ele faz parte do meu corpo, mas ele não pode representar todo o meu corpo. Ele tem a função dele dentro do corpo, amém ou amém? Entenda isso. E João dizia: eu não sou o Cristo, mas anuncio a vida dele. E a igreja hoje tem essa responsabilidade, anunciar o Evangelho. O Evangelho anuncia a volta de Cristo para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. E você, como igreja individual, tem o seu mundo, tem o seu lugar para divulgar isso também. Aqui é divulgado para conhecimento, e lá fora você divulga para salvação também. Amém ou amém? Glórias a Deus. Então, comparando então João Batista com a igreja. Essa igreja, eu volto a falar, é essa igreja e você.
Então, ele anunciava que não era o Messias, mas anunciava a vinda do Messias. A igreja anuncia. Nós somos todos pecadores. Somos aqui, você também é. Amém ou amém? Todos somos. Mas estamos anunciando a vida de quem está nos santificando. Diga glória a Deus. Amém? Outra comparação que o Espírito Santo me deu. Havia perseguição a João. Amém ou amém? Tanto é que ele foi preso. Havia uma perseguição. Você viu aí, ó. Já o que fizeram com Jesus, depois acabou sendo preso e crucificado, queriam fazer com João já, preocupados se ele era aquele que ia tumultuar o negócio. Então havia uma perseguição que perseguia João da parte dos líderes religiosos da época, porque temiam o surgimento de movimentos que diminuíssem a importância deles perante a sociedade da época. Amém ou amém? Agora vamos comparar com a igreja atual. Hoje a igreja cristã também é perseguida. Ela está tão preocupada em anunciar o Evangelho que sofre perseguição dos atuais religiosos. Por que eles perseguem a igreja? Para pensar e raciocinar. O que é que faz uma igreja evangélica de errado a não ser pregar o Evangelho? E até é irracional, porque tanta perseguição da igreja evangélica. Por que perseguem tanto a igreja evangélica? Por que não há o mesmo tratamento? São dois pesos e duas medidas com a igreja evangélica. Por quê? Porque é a mesma coisa de João Batista. O que esse homem fazia de mal? O que ele fazia de mal? Nada. Mas para os homens que tinham domínio da coisa, não era interessante surgir movimentos, como surgiram através de João Batista e depois através de Jesus. E assim hoje também. Hoje as igrejas são perseguidas porque elas também preocupam grandes líderes religiosos pelo movimento que ela faz. Agora, o que tem a ver com você, igreja individual? Aonde você é perseguido? Você anuncia no teu trabalho que você é cristão. Mostra que você é um cristão evangélico. Para você, basta você ver o que vai acontecer com você. Comece a observar. Na tua própria família, comece a observar como é que muda o tratamento daqueles que ainda não têm entendimento da palavra a respeito de você. Há uma perseguição. E nós estamos aqui pregando, coitadinho, não, nós estamos dizendo fatos. E isso, talvez eles nem percebam o que nos persegue, mas nós percebemos a diferença de tratamento e como nós somos tratados diferentemente. Muitas vezes, até é justa essa perseguição por falta de sabedoria dos cristãos que se convertem de maneira totalmente... muitos levados na emoção, não dão tempo de ganhar conhecimento e já saem dando de dedo das pessoas. Jesus não falou, vocês vão ouvir a palavra, vão sair dando de dedo das pessoas. Não. Jesus falou, ouçam a palavra e cumpram 2 mandamentos meus. Amem e amem. Amém ou não amém? Amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo, teu semelhante, como a ti mesmo. Amém ou não amém? Jesus falou algo diferente disso? Não. É lógico que quando precisar exortar, Ele vai dar essa autoridade, vai dar o local e a oportunidade para isso. Amém ou não amém? Agora não faça isso, porque nem Jesus veio para isso. Amém? Continuando aqui então. Então agora você entende, comparando a igreja com João, e a pessoa da igreja como João também, né, amado? Ele era perseguido, e a Bíblia diz que nós vamos ser perseguidos aqui na terra também. Só que Jesus falou, se preparem, vocês vão ser perseguidos, mas orem por aqueles que vos perseguem. Amém, amém? Hoje mesmo no caminho, falávamos aí a respeito disso, né, irmão Nelson? Irmão Nelson, irmão Lélia, falávamos com uma pessoa da sua família que estava sendo perseguida no trabalho por causa da fé. Aí ele falava comigo no caminho agora. Então você nem me atentei na hora que ele falou que era Deus testificando que é revelação. Agora que ele veio na mente, porque o Espírito Santo me trouxe uma conversa no caminho, no carro, que ele contou uma situação de uma das filhas que está sendo perseguida na formatura, porque ela é religiosa e ela está envolvida com uma outra religião, porque o trabalho dela envolve um lugar que é dominado pela religião predominante, que é a Santa Casa. Então é complicado, mas descobriram que ela é evangélica e estão perseguindo ela. É complicado. Então há essa perseguição até hoje. Continuando aqui agora. Nos tempos de João, havia uma preocupação de líderes religiosos de apenas se manter no poder. E João falava abertamente que ele não era nada. E sim, aquele que ele anunciava era sim o Todo-Poderoso. Voltando às Escrituras de João 1, onde está escrito isso, pastor? Lá em João 1, você vai observar lá naquela passagem, no capítulo 1, que ele deixa muito claro isso. Ele fala assim no versículo 26, olha, eu só estou batizando, eu batizo com água, mas no meio de vós, ou seja, no meio de vocês mesmos, judeus, está quem vós não conheceis. Jesus falou isso também, né, amados? Lá em João 16, né?
fala assim, o mundo não pode receber porque não conhece, que é o Espírito Santo. Amém ou não amém? Jesus deixou isso claro. Se você for lá em João 16, quando Jesus revela a vinda do Espírito Santo, ele fala assim, ó, o mundo não pode recebê-lo porque não conhece, mas vocês conhecem. Diga glória a Deus. Ele estava conversando com os discípulos. Só quem é discípulo sabe que Jesus está conversando com ele. Amém ou não amém? Voltando aqui agora. Então, João está dizendo, eu batizo com água só, versículo 26. No meio de vós, aquele está no meio de vós, que não conheceis, o qual vem a vós mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Ou seja, ele é muito mais poderoso. Diga glória a Deus. Então, amados, comparado com a igreja, né? A igreja também tem a mesma preocupação, que é proclamar o poder de Jesus Cristo. Então, olha, eu não sou um pecador, eu sou falho. Mas aquele que me enviou para pregar é poderoso. Então João Batista deixando claro, que alguns ficam, você está dizendo que é isso, aquilo, mas eu vejo o defeito seu, eu vejo sua falha, que bom, aí você não vai me idolatrar, eu não sou nada, eu sou igualzinho a você. Agora, aquele que eu estou anunciando é poderoso. É isso que João está tentando dizer, e é isso que as igrejas têm que parar de desmistificar. Eu me exponho até demais, não sei se Deus vai mudar isso, talvez mude com o passar do tempo, que a maioria dos pregadores, eles sigam escondidos, e não expõe a sua vida pessoal, porque não tem jeito, é inevitável, ele vai mostrar uma falha. Então a maioria prefere se manter isolado, e só que sem perceber eles acabam virando um monte de idolatria. Tão preocupados em não mostrar sua falha, para não pecar e não fazerem pecar, eles acabam até sem perceber criando idolatria, que os homens ficam assim, babando no homem, achando que ele é santo, e o homem não é santo, amados. Nenhum é santo. Eu me exponho até demais. Se você vê o Luciano aqui, é o mesmo Luciano que a família conhece, é o mesmo Luciano que as vizinhanças conhecem, é o mesmo Luciano que o trabalho que o secular conhece. Amém? Cheio de falhas, como você também é. Mas a quem eu prego, a quem eu anuncio, é poderoso. Diga glória a Deus. Então a igreja tem que compreender isso aí. Porque nós temos, sem perceber dentro de nós, uma sede de esperar o místico, porque nós somos espírito. Nossa alma é espírito. Então nós temos sede, ganância, assim, sem perceber, das coisas ocultas. Nós buscamos sem saber. Por isso que existe esse monte de ocultismo aí, e as pessoas até pagam para ver as coisas ocultas. Só que eu digo uma coisa, em nome de Jesus, muitos estão sendo confundidos dentro do próprio Evangelho por estar indo atrás de revelações. Muitos, não são poucos. Eu fico muito triste quando eu vejo um servo dessa igreja, uma pessoa que conhece as Escrituras, começa a ir atrás de revelações. Porque a maior revelação está aqui, o conhecimento da palavra. Essa é a maior revelação. E não é necessário que o homem nenhum te fale, o próprio Espírito testifica. Uma mensagem dessa aqui fala profundamente com você e te ensina grandes coisas que na hora que a tua família precisar, na hora que o teu trabalho precisar, na hora que o vizinho precisar, você tem conhecimento e domínio para falar. Amém ou amém? Eu não vou citar, amados, não tenho esse direito, mas tem pessoas aqui dentro que não tinham domínio da palavra, não tinham conhecimento, e que hoje, amados, estão sendo procurados pela família para poder receber oração, receber conselho. Por quê? Porque ganhou conhecimento de tal maneira que tem condições hoje de passar entendimento, porque a fé está ali. A fé vem pelo ouvir, e junto com a fé vem o conhecimento, que o próprio Espírito testifica e nos dá o conhecimento e o entendimento. Diga glória a Deus. Agora o Senhor fala, meu povo sofre por falta de entendimento. E há muitos no nosso meio evangélico, há muitos crentes, há muita gente no nosso meio, não só nessa igreja, em todas, que ainda são fascinados por revelações. E aí sabe o que acontece? Deus permite que o diabo fale assim, o Senhor não está indo atrás do Senhor, não, está indo atrás de revelação. Posso lá confundir? Pode. Se você não entendeu ainda, procure Isaías, como é que Isaías se converteu. Pode lá procurar, veja como Deus fala. Deus estava numa reunião, uma assembleia, e disse, a quem eu vou enviar para confundir? Meu Deus, hein? Então, o homem, Deus permite que o homem seja confundido quando Deus percebe, e há uma acusação naquela alma, que ela não está buscando Deus coisa nenhuma, está buscando revelações, está buscando coisas ocultas, e Deus fala que o homem amanhã pertence a ele. O oculto não pertence ao homem. O homem tem que buscar a Deus e se apegar a ele, à justiça dele e ao reino dele. E tudo que o homem necessita pela fé, Deus acrescentará. Diga glórias a Deus, não crê? Em nome de Jesus. Então essa igreja, não sei, amados, Deus que está fazendo uma mudança, ele está fazendo uma reviravolta mesmo. Ele vai renovar mesmo.
Porque ele, assim como ele cansou-se do povo do deserto e fez aquele povo, ele cansou-se das murmurações dele, Deus está falando no meu coração fortemente: filho, a minha promessa com você vai se cumprir, mas eu vou mudar outras coisas. Eu falei: amém, amém. Porque ele prometeu que esse lugar é um lugar onde haverá verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Diga amém? Que assim seja, e que você esteja embutido nessa revelação de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Então a igreja tem a mesma preocupação, que é proclamar, anunciar o poder do Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Diga glória a Deus. O enviado de Deus. E a igreja age sobre o poder de Cristo, ela não age sobre o seu próprio poder. Amém ou amém? Quando eu oro, eu estou orando em nome de Jesus. Quando eu digo sai, eu digo sai em nome de Jesus. Quando eu digo eu estou profetizando em nome de Jesus. Amém? Então nós agimos sobre o poder do Espírito Santo, porque aonde está o Espírito Santo há liberdade. É bíblico isso? 2 Coríntios capítulo 3, vamos lá? Para quem não conhece, só confirma lá, 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 17. Olha a revelação tremenda aí. Olha, mas reflita sobre essa revelação de 2 Coríntios 3, 17. Não só leia, reflita, letra por letra, revelação por revelação. Que diz aqui: ora, o Senhor é quem? É o Espírito. Esse Espírito da minha Bíblia está muito bem maiúscula. Está na sua também? Então o Senhor é o próprio Espírito, amém? E onde está o Espírito do Senhor? Onde está o Senhor? É o quê? A liberdade. E Jesus disse: todas as vezes que 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio desse povo. Diga glória a Deus. Por isso que eu não tenho mais nenhum receio de dizer que todos que estão aqui estão livres em nome de Jesus. Que Jesus está aqui. Amém? Se você apresentar diante de Deus, Jesus está cuidando da sua causa. Então vai haver libertação, sim. Se a sua campanha é com fé, você vai receber, porque Jesus está nela. Quando Jesus está no seu barco, quando está na sua vida, não tem mais nada. O mar se acalma, o vento para, tudo obedece à voz do Senhor. Diga glória a Deus. Porque sobre o nome de Jesus está escrito: todo joelho se dobrará, isso no céu, na terra e embaixo da terra. Diga glória a Deus. Amém, Jesus. A pergunta final: a igreja que você congrega, não sei se todos que congregam aqui, tem gente nos visitando, mas a igreja que você congrega, ou qual você disse que é religioso em tal lugar, ela tem se preocupado em anunciar Jesus, o Evangelho? Ou apenas está pensando em combater aqueles que anunciam o verdadeiro Evangelho? Meditem e sejam libertos em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Vamos aceitar em nome de Jesus. Vamos fazer nossa oração. Senhor, eu revelei a tua palavra, Senhor. Só o Senhor pode testificar no coração dos teus filhos a palavra revelada e o mistério que é nessa palavra, Senhor. Fortaleça teus filhos, Senhor. O inimigo está, como diz a tua palavra também, andando em derredor, procurando a quem tragar, a quem destruir, Senhor. E procurando justamente brechas, oportunidades que são dadas a eles, Senhor. Fecha, Senhor, como um grande construtor que o Senhor é. Reforme e feche as brechas que foram abertas nesses tempos, Senhor, para a tua glória. Encha da tua graça, enche do teu Espírito esses templos sagrados, que são esses corpos. Há uma alma dentro desses corpos, há um Espírito ali que é teu fôlego, Senhor. Mas ela precisa, Senhor, ser liberta, precisa ter o conhecimento do oculto, mas do teu reino, Senhor, e também ver as coisas que o Senhor queira mostrar. Para isso, há necessidade de uma comunhão com o teu Espírito. Então que venha a tua glória, para que essa comunhão seja estreitada, seja aumentada e o teu nome seja glorificado na vida de quem ouviu a tua palavra e quem procura se fortalecer a cada dia em espírito e em verdade na tua presença, em nome de Jesus. Diga amém.